Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Análise de GP e hoje a gente vai comentar as principais categorias que correram esse final de semana, tá? 6 horas de Spa, Fórmula E, Freca com nossos dois brasileiros, Clerô e Rafa Câmara, e também a Fórmula Indy. Então bora lá, Baiano. Nossos dois brasileiros. Que é isso, Nossos cara? dois Vamos lá, vamos brasileiros. lá. Tô ansioso porque a gente teve muita corrida boa nesse fim de semana, então vamos falar delas aí. Então, Vitor, conta aí pra gente como é que foram os brasileiros na WEC. Então, infelizmente não teve nenhum brasileiro no pódio na WEC, tá? O Farfus Oh, pela BMW, né, Team WRT oficial, não chegou nem a completar a corrida e não foi nem culpa dele, né? A equipe dele foi aquela equipe envolvida naquela pancada sensacional, né, que teve com o Cadillac no meio da reta Camel. E coitado, o Chang Elael, que apesar de ser um maluco, ali não teve culpa, né? E acabou totalmente com a corrida deles e tivemos a primeira bandeira vermelha da história da WEC nesse ano. Tivemos da Achei que ia história ser desse ano. da Boa. história desse ano, achei que ia ser impossível. E o Nicolas Costa, cara, tá estreando, tá, na WEC. Ele é piloto da Porsche Cup aqui no Brasil e da Imperial Endurance. Não sei os pormenores de como ele acabou indo parar, né, para correr na WEC pela McLaren oficial, né, pela United. Porém, fez um bom trabalho, terminou na quinta posição aí. Acho que é uma estreia de honra pro nosso saudoso Nicolas Costa, campeão da Porsche Cup. A gente teve a Porsche, né, em P1 e P2. A Ferrari ficou em terceiro. E o que é que a gente faz? A gente pode comentar essa coisa. Você achou a corrida boa? Achou a corrida ruim? Era pra ser 6 horas de Spa, acabou virando 7 horas e 40, né, de Spa, por causa da bandeira vermelha. Mas eu achei uma boa corrida, sim, tá? A WEC, quando corre em circuito, assim, sempre traz corrida muito boa. E não foi diferente agora, né? A Porsche acordou, mostra porque que é a maior da história do Endurance, e a Toyota caiu de rendimento de uma forma nesse ano, tá? Eles estão focando mais no Hypercar dele, que vai estrear ano que vem. Não pode esquecer a Toyota brigar por título esse ano, assim espero. E terminou com a vitória do nosso saudoso Callum Ilott, né? O jogado fora pela Ferrari, assim como outros 380 mil pilotos na história da academia deles, provando aí que era um piloto, sim, com um bom nível, né? Na segunda Ah, não dá posição. pra saber, né? Ele É, corre em trio, não, em dupla. A J em dele é dupla, dupla. isso. É dupla. E ele fez o último stint, né, com uma estratégia bem sortuda na real, tá? A bandeira vermelha ajudou bastante ele, senão a vitória ia cair no lugar de quem foi segundo lugar, né, que foi a Proton, do Lawrence Vanthoor, dessa galera toda aí do Esther que a gente já tá conhecendo. E em terceiro lugar, finalmente a Ferrari teve seu primeiro pódio do ano, tá? Com Miguel Molina, Nicolas Nielsen e Antônio Fuoco. No geral foi uma boa corrida, tá? Tiveram alguns incidentes um pouquinho da horas, como a Cadillac, né, e a BMW se explodindo no meio da reta. Também teve a Toyota do Kamui Kobayashi batendo duas vezes com a Aerodames, tá? No final, eu esperava que a diferença do primeiro e do último colocado, tá, na Hypercar fosse muito mais gritante do que foi, apenas 3 voltas para a Isotta Fraschini, tá? Que é um grande sucesso, quem sabe eles terminem até alemã menos de 2 voltas atrás, ia ser uma grande conquista assim para eles, mas bora seguir aí para GT3. Na GT3 a gente teve esse pódio aí, né? Que ninguém liga, categoria chata, mas serve para poder acumular bons números no grid da WEC. GT3 pra mim só presta só em corridas só de GT. Essa mistura de várias categorias e a GT acaba sendo bem secundária, na minha opinião. Mas serve para poder bagunçar um pouco o grid, que se a gente deixar só a Hypercar, vai ter sempre uma equipe dominando muito e a GT3 ajuda a movimentar a corrida, né? Quando a gente vê as 24 horas de Spa-Francorchamps, a gente vê que os caras se jogam de qualquer jeito ali nas costas, os caras vão fazer o contorno da pista quase no muro, quase na brita, e é divertido de assistir quando é só GT3, mas sei lá. Cara, eu não consigo curtir muito categoria que não vai brigar pela vitória principal, tá ligado? É Entendi. um, É um eu não ponto, é presto um atenção. ponto. É um ponto. Mas é legal de acompanhar, né? Pelo menos quando é só GT, sempre Sim. tem corridas movimentadas. Acho que a Fórmula 1, inclusive, se fizer isso, imagina colocar Fórmula 1 e Fórmula 4 na mesma corrida, daí os caras vão tentar mergulhar de qualquer jeito para passar. Ia ser um caos. Então, não dá para não Passa a dizer que não ia distância da ser Fórmula 1 para a divertido. Fórmula 4. Ó, a distância da Fórmula 1 para a Fórmula 4 É é gigante. maior do que da Hypercar para GT3. Maior, bem maior.
Então, Hypercar GT3 seria o quê? Fórmula 1, Fórmula 3? Por aí, Ou Fórmula 2? Fórmula 1, Fórmula 3. Seria mais ou menos essa distância aí. Ok. Daí, Mas sobre a GT3, né, apesar da corrida movimentada, a Iron Dummies, que largou na pole, né, acabou nem chegando no pódio, tanto por um erro de estratégia, né, que eles tiveram que fazer um splash and go. E aí, Rodrigo? É, Não que você vai ver isso, mas ok, né? E a minha querida Manta, terminando em que posição? A Mantei terminou em primeiro e segundo, Baiano. A Mantei que estourou, né, o carro no Então, quali, o pessoal não sabia nem se ia largar o carro 92 e no final acabou fazendo dobradinha, né, primeiro e segundo lugar. Então a Manta inclusive tá com 100% de pódio, tá? Um primeiro, um terceiro e agora um segundo. Então, sim. acabou a competitividade na WEC, eu acho que a Manta já pode correr na Hypercar. É Porsche dominando na Hypercar e E na Porsche dominando na GT3, né? GT3, exatamente, tá? Grande corrida deles aí. Antes dos invejosos falarem que eu tô cagando, eu tô literalmente sentado no chão do banheiro. Que aqui é mais silencioso. E por incrível que pareça, tem uma fucking janela com a luz solar aqui. Não acho muito inteligente botar na janela no banheiro, mas tudo bem. É o que dá Iluminação pra pagar natural, por pô. enquanto. É. Enfim, vamos falar da melhor categoria do mundo, a Fórmula E. Cara, finalmente o campeonato começa a se dar uma desgringolada pra ajudar o Cassidy, né? Porque o Verlaine parecia que ia começar a dominar no último fim da última corrida. E hoje o Cassidy de novo se mostrou um piloto extremamente talentoso e versátil e rápido, independente das condições. Corrida 1, ele cai para P13, talvez porque ele estava economizando muito a bateria, e logo em seguida ele começa a escalar o grid e chega e vence a corrida. Eu achei fenomenal, sim, Não, foi absurdo. fenomenal. Absurdo demais o que o Cassidy fez. E na corrida 2 a gente vê também um bom rendimento dele, conseguiu negociar bastante posição na disputa com Evans, e eu vejo a diferença dele pro Bird na Jaguar. Quando o Bird disputava posição com Evans, era certo que tinha um toque. Já Cassidy e Evans, eles não se tocam, eles se respeitam muito na pista. E eu curti bastante essa interação entre eles. Algumas que já teve nessa temporada, eles não foram malucos. Assim, Teve até aquele negócio, né, que o Evans faltava um modo ataque pra ele e o Cassidy meio que ajudando ele na estratégia. Não, avisa o Evans pra pegar o modo ataque o mais rápido possível, senão ele vai se prejudicar. assim, É, na corrida 2 isso, aham. ele teve que pegar já no final. Ainda assim, ele conseguiu avançar um pouco mais. O pódio acabou ficando com o Cassidy, o Rowland e quem foi que ganhou? O Antônio Félix da Costa. É, Foi. corrida 1, eu achei um pouco parada. Na verdade, as duas corridas eu achei muito paradas. Até a volta 30, sabe? Faltando 8, 10 voltas pro final. Eles começaram a ir com tudo pra cima. A gestão de bateria foi um ponto muito forte. E, assim, a gente tem que falar também da estreia do Barnard, que superou todas as expectativas, né? Se mostrou mais piloto do que o Lewis, mais confiável para a equipe. Olha aí. É. E, Grande cara, Taylor eu Barnard. acho que a McLaren poderia já vir de Taylor Barnard ano que vem, junto com o Birds, tá? Eu já mandava o Wilkes pra cá do caralho, já. Porque o Wilkes é fraco, apesar dos bons resultados desse ano. Eu acho que ele tem piloto assim, não é um piloto que vai dar um título pra McLaren um dia, ainda tá no nível dos pilotos da ponta, como o Verlaine, como o Cassidy, o Evans, o Dennis, mas Se vamos ver. o Jake Hughes não é mau piloto, não, tá? Eu até vejo ele na Fórmula E ainda, em uma ERT da vida, uma Mahindra da vida. Só que se a gente parar pra ver, né, o padrão de pilotos que a McLaren tá procurando nos últimos tempos, não tô falando só de Fórmula E, tá? Tô falando de Fórmula 1, de Indy, em todas as categorias que eles correm ou planejam correr, como uma equipe de fábrica, né? Porque na WEC, por exemplo, eles são a United Sport, não são a McLaren. Mas enfim, o Hughes não é um piloto com cara do piloto que a McLaren tá contratando, não é um piloto com um perfil McLaren, né? Muita gente pensa que ele é mais novo, não, ele não é tão novo assim, sabe? Ele já tem lá seus 28 anos, 29 se eu não me engano, já não é um cara é, que é um jovem vibrante, tipo um Taylor Barnard da vida, né? Daí se a gente pega o padrão, né? Na Fórmula 1, com um futuro garantido, com Lando Norris e Oscar Piastri, a gente pega na Fórmula Indy. Os caras tinham ido atrás do Malucas, que era um piloto muito jovem, né? Daí acabou que teve o acidente dele e foram atrás de Theo Pourchaire, Callum Ilott. Já tinham o Pato e o Alexander Rossi não deu retorno para eles, esse pessoal tem que mandar embora.
Daí a gente chega na Fórmula E com o Taylor Barnett batendo nas costas, tá? Provavelmente vai entrar como membro da academia da McLaren esse ano ou ano que vem ainda, tá? Eu não me surpreenderia isso. E o Hughes acaba sendo mais um papel do que o Rossi é na Indy, tá? Ele foi feito para ser um segundo piloto no perfil da McLaren. Em alguma equipe, com certeza, ele vai ser o cara a guiar o carro, tá? De novo, uma Mahindra da vida, a Cupra agora vai sair, né? Então não tem mais como ir para lá. Mas é esperável que o Hughes renda mais do que ele está rendendo, tá? E ele já chegar assim. Não vou dizer que ele tomou um cacete, porque não, ele não tomou. Mas ser ameaçado pelo Taylor Barnett com 3 corridas de Fórmula E, o Hughes experiente do jeito que ele é, cara, pra mim é um ponto, assim, um alerta pra acender na cabeça dele, tá? E antes terminando também, né, aproveitar que o Baiano me abandonou aqui para falar com vocês, a gente teve também o Sete Câmara, tá, que teve um ótimo desempenho em qualifying esse final de semana, na corrida 1 ele largou em quarto, mais uma vez, tá, se não me engano é a segunda ou a terceira vez no ano que ele larga em quarto, então mostra aí que em volta rápida é um piloto muito competente, mas no final das contas, né, RT e sua baixa gestão de bateria, né, que só funcionou em Misano, é muito difícil achar um circuito que case com a RT. Foi o caso de Misano, mas por ser um circuito novo, eu acho que não é para levar muito em consideração agora em Tempelhof, né, em Berlim, que as equipes já são acostumadas. Então, no final das contas, aconteceu óbvio, né? A RT despencou ao longo da corrida. Se não me engano, o Sete Câmara até chegou a dar um toque, tá, com o próprio Di Grassi na corrida 2 e não terminou. O lado bom é que o Ticton também não pontuou, né? Já que seu primeiro rival na categoria é seu companheiro de equipe. E com muitos olhares, né, para que o que os pilotos fazem com carros considerados de equipes pequenas, né? Para o Sete Câmara é sempre muito importante ter a consistência e derrotar o Ticton, né? No duelo interno aí, tanto em classificação quanto em pontos. Bora falar de IndyCar, então? Esse final de semana a gente teve, né, as primeiras atividades em Indianápolis, dessa vez não no oval, tá, mas sim no circuito misto, que é o Grande Prêmio do Indianapolis Road Course. E a gente teve simplesmente Alex Palou Masterclass, tá? Dominou simplesmente o final de semana inteiro. Pole position, vitória, se não me engano, volta mais rápida também. Só não liderou a todas as voltas, né? Porque é muito difícil. Eu acho que na IndyCar eles não ligam tanto pra Grand Chelem. Mas, cara, desempenho absurdo do Palou. E a gente vai falar um pouco mais também de como o desempenho, né? Tanto de Penske, caiu muito depois daquele absurdo que aconteceu em Long Beach. Obviamente, né? Antes a gente tem que falar do desempenho do Pietro Fittipaldi, tá? Que, cara, foi para Hyperpole numa pista muito importante e quem sabe aí seja uma virada de chave na temporada dele, né? Ele que só ficado entre os 6 primeiros, né, do seu grupo de classificação, uma vez, que ainda foi naquela prova extra campeonato naquele circuito particular lá. E o desempenho do Pietro, cara, agradou bastante, assim, tá? Eu acho que foi um ponto positivo que ele pode usar para daqui para frente conseguir melhorar o desempenho, né? A Hall cresceu bastante esse final de semana, eles tinham uma boa estratégia. Se eu não me engano, os 3 carros da Hall foram para o Fast 12, né? Que são os 12 mais rápidos da classificação. Se eu não me engano, o Lundgaard foi pro pódio, que é o companheiro de equipe do Pietro. O Graham Rahal também andou muito tempo no top 10. E o Pietro, com a estratégia, conseguiu liderar, se não me engano, 3 voltas dessa corrida, tá? Apesar de ter terminado, se não me engano, da 14ª colocação, é um grande destaque para alguém que está tentando se adaptar, né? Se achar com o novo chassi da IndyCar. Então, espera aí e a próxima corrida Indy 500, né? Ver o que o Pietro consegue fazer com o carro da Hall, que não costume bem, tá? Na Indy 500, já adianto para vocês se tem alguma expectativa sobre. No passado, o Graham Hall foi eliminado, nem sequer podia largar, porém, como teve o acidente da Catherine Led, né? Daí o Hall foi liberado para correr, mas ele corria o risco de com o acerto do carro, né? Que não é uma equipe que sabe fazer acerto para oval, ter ficado até de fora. E claro, né, outras coisas que surpreenderam a gente na corrida, né, nesse final de semana, é o baixo rendimento do New Garden mais uma vez, tá? Depois do incidente de Long Beach, muitos membros da equipe, né, do New Garden foram afastados. Quando a gente fala da equipe do New Garden, a gente está falando de Penske, mas dos membros que trabalham exclusivamente pro New Garden, tá? Foram demitidos. Teve até aquela emblemática frase, né, depois da punição que a Penske tomou lá em Long Beach, que você pode me chamar de tudo, de idiota, de barbeiro, só não pode me chamar de mentiroso, né?
Então eu sinto mal pelo Newgarden, que ele é um piloto muito talentoso, é bicampeão da Indy pela Penske, 3 vezes vice-campeão, acho que desde que ele chegou na Penske, que já faz um tempinho, ele nunca saiu sequer do top 5 do campeonato, sempre vence corridas aí. Tomara que ele se encontre e se ache. E eu acho que um ponto positivo também, cara, é o Kyffin Simpson, tá? Novato da categoria, piloto das Ilhas Caimã, que ameaçou inclusive o Pietro e o Ericsson, tá, nessa corrida. Foi um desempenho maiúsculo do Keith Simpson, ele que já tinha feito a volta mais rápida na abertura do campeonato, e, se eu não me engano, pela terceira vez nesse campeonato, ou na segunda vez, ele termina a prova entre os 15 primeiros, que, assim, é surpreendente, tá, visto que a maioria considera ele um piloto pagante, ele que na base tem um currículo pior que o Stingray Robb, tá? Que na base era um ótimo piloto, assim como o Sargent era, mas que quando migrou para a categoria principal começou a cometer muitos erros e não se achou, né, com o carro. Mas sobre a Indy era isso, bora partir para a Freca então. Final de semana de Freca, e aí, Rafa Câmara, tá feliz na foto, né? E tem motivo para isso. Rafa Câmara que como eu já tinha falado, né, na prévia que a gente fez do GP, sempre anda muito bem em Hockenheim, foi pódio na Fórmula 4, andou muito bem também com a Freca ano passado, né, na temporada mais ou menos que ele tinha feito. E agora estreia com uma vitória na corrida 1, faz a pole position, na corrida 2 larga em terceiro ou em segundo, se não me engano, e chega em segundo, logo atrás do Gilter, que é um rookie que está correndo pela arte, tá? Desempenho até impressionante. E, cara, sai na liderança do campeonato com 18 pontos de vantagem, tá? Então é o que ele precisa, como o Baiano falou na nossa prévia, é o que ele precisava para colocar de novo, não o hype, né, da galera sobre ele, mas mostrar que sim, né, ele era o cara que era para estar duelando com o Antonelli, né, a gente, quando ele sai do kart e é anunciado na academia da Ferrari e estreia com o Antonelli, né, na Fórmula 4 e o EI, a galera pensou, não, esse aí é o cara que vai duelar com o Antonelli até a morte, né, então é o Senna italiano, né, o novo Senna, e o cara que vai mostrar que o Senna na real só existe um, né, o brasileiro. Ah, só que no final o que acontece é que na Fórmula 4 alemã ele perde o vice pro Taylor Barnard, e na Fórmula 4 italiana ele acaba perdendo o vice pro Alex Dani, tá? Daí ano passado ele faz aquela temporada, né, na Freca, que assim não foi ruim, mas foi muito inconsistente, né? E você ficar fora do top 3 numa temporada da Freca, onde quem disputa o título, né, é o Martin dos Stenshore, do Tim Trammins, junto com o Kimi Antonelli, sabe, é um desempenho que foi preocupante pro Rafa Câmara. Então, é bom ele ganhar essa confiança aí para mostrar pro povo brasileiro e para a Ferrari também, né, que já tinha dispensado o Orton, tá dispensando um monte de pilotos da academia, tá? Então, dependendo do desempenho dele aí, ele corria o risco sim de ser dispensado. Mostrar que sim, ele merece continuar para o futuro e quem sabe a Ferrari investir nele até o caminho dele na Fórmula 2. Falamos de Rafa, agora vamos falar dele, Pedro Clerot, tá? Já deu uma entrevista aqui no nosso canal, falou que os pneus, né, da Freca eram muito mais fáceis de se adaptar, né? Ele é muito mais adaptado aos pneus da Freca do que da Premec, então não dava de dar muito em consideração o desempenho dele, e prova que ele estava certo, né? Falou, prometeu e cumpriu. É, Fez boas classificações, tá? Conseguiu inclusive ser um P2 no grupo A, que era o grupo que tinha o Rafa Câmara no Qualifying 2, né? E pontuou. Tá top 10 no campeonato. Mostra pra gente aí que foi um cara que teve uma temporada muito injustiçada no passado e que, quem sabe, a gente possa ver ele aí, né, rondando os caminhos da Fórmula 3 nos próximos 1 ou 2 anos, né? Se o Cas Haverkort, né, que assim, não é um bagre, mas se o Cas Haverkort conseguiu uma quarta posição com esse carro da VAR, né, o Clerot tem todo o aval e todo o talento para competir com o Ian Domingues, né, o companheiro dele na VAR, para tentar repetir esse quarto lugar aí, tá? É um carro que tem potencial para isso e são dois pilotos que têm potencial para isso. E para finalizar o vídeo, a gente vai falar dos brasileiros, tá? Que correram em categorias alternativas nesse final de semana, tá? Tanto a gente vai falar aí Fórmula 4 espanhola, Eurofórmula Open e as categorias dos Estados Unidos, tá? Em ordem, bora começar então Fefo Barrichello. Fefo tá correndo na Eurofórmula Open pela Motopark, que é a melhor equipe da categoria, tá? Assim, eu acho que o desempenho dele foi melhor em Estoril, onde ele acabou não completando algumas corridas do que foi agora em Hockenheim, tá? O Fefo, assim,
A Eurofórmula Open já não tem pilotos de alto calibre, assim, a gente está falando de Bad Benavides, a gente está falando de Francesco Simonazzi, a gente está falando de Michael Shin, e o Fefo, claro, eu entendo que ele não fez a pré-temporada, mas eu acho que ele poderia estar andando um pouquinho mais, tá, do que ele está andando com esse carro da Motopark. Mas no final de tudo, é, somar pontos, né, é o que é mais importante para o campeonato, com poucos pilotos, então se a gente conta aí que eles têm um sistema de pontuação da Fórmula 1, né, 25-18, então no mínimo que você vai pontuar são ali 6 pontos, então qualquer coisa que você consiga mais do que isso já é importante para a sua consistência do campeonato, né? É, mas você foi aí, conseguiu, se não me engano, sexto lugar nesse final de semana, dois sextos lugares, e sai daí com 12 pontos na bagagem. É, 12 não, é? É 16 pontos na bagagem, se não me engano. Depois temos ele, Filippo Fiorentino, tá na Fórmula 4 espanhola, o Fiorentino que não fez uma boa classificação para a corrida 1 nem para a corrida 3, acabou ficando ali entre 30ª posição, se não me engano. E a corrida foi tentar fazer uma escalada, ele até remou algumas posições, chegou a figurar dentro do top 16, se não me engano. Teve até uma hora que teve um acidente entre o Lucas Flucha, né, e uma galera ali no bolo da frente, que eu falei, pô, levou dois carros, agora quem sabe no meio do caos o Fiorentino pode pontuar, né? Piloto que tá batalhando por isso aí. E na F4 Brasil já mostrou que se ele tiver um carro ali da horinha, ele vai sim conseguir brigar pelos pontos. E só que no final, quatro pilotos se envolveram em um acidente na corrida 3 e o Fiorentino era um desses quatro, tá? Então acabou saindo zerado. Junto com ele tá o Gabriel Gomes, esse piloto aí de macacão laranja da CRG, tá? Assim, o Gabriel Gomes, ele é um piloto que acabou de pisar no carro de Fórmula 4. Eu acho que a gente não tem que esperar muita coisa dele. Porque no kart, ele rivalizava pau a pau ali com Alex Powell, tá? A gente não tá falando de qualquer piloto que eles rivalizavam no kart. O Powell foi terceiro colocado no Mundial de Kart, enquanto o Gabriel Gomes foi segundo, tá? É um baita piloto. Só que o Powell tem muito mais experiência de Fórmula 4 que ele. E ele tá correndo agora começando. E todas as corridas ele vinha numa consistência muito boa, tá? Ali entre 18º, 22º lugar, 20º lugar, nem acima nem abaixo. Então, para alguém que acabou de tocar, né, num carro de Fórmula 4 praticamente pela primeira vez, e já fora do Brasil, né, lá na Europa, onde a competição é muito mais acirrada do que aqui, é um saldo positivo. E de Fórmula 4, para terminar, a gente tem o Leonardo Menia, tá? Ele tem bandeira brasileira, mas ele escolheu representar a italiana, mas acho que já que a gente fala de Aurélia Nobles, a família Fittipaldi, acho que a gente deve sim falar do Menia aqui também, tá? Que é um piloto que na primeira corrida do ano tinha feito um sexto e um quarto lugar, tinha ido bem. Só que nesse final de semana teve problemas na classificação, problema técnico, acabou largando de último, foi remando. Na primeira corrida ele só conseguiu remar quatro posições, tá? De 30º para 26º, se eu não me engano. E no final acabou terminando esse final de semana zerado também. Então, um final de semana até que difícil, né? Para todos os brasileiros aí nas Fórmulas 4 e Eurofórmula Open também. Indo para os Estados Unidos agora, tá? A gente tem nossos saudosos pilotos na Road to Indy. Nicolas Giafone, a gente tem o Lucas Securi, né? O Nick Monteiro e também o Caio Collet. O Giafone não mostrou, né? Nenhum dos três, na real, mostraram o desempenho de que eles já mostravam antigamente na base, né, da Road to Indy, né? Eram pilotos que conseguiam consistentemente pontos e pódios, top 5, figuravam toda hora nessas posições. O Jafone vinha no sexto lugar, até que acabou sendo acertado, tá? Na corrida 1. Coitado, não teve culpa nenhuma. Incidentes acontecem, mas o que importa é que o Jafone, que é campeão da USF 2000, né? Agora que ele tá indo. Da USF Juniors, perdão. Agora que tá na USF 2000, é um cara aí que, assim, é pra ficar de olho nele, tá? Ele com certeza vai ser uma dessa geração brasileira que vai conseguir chegar na Fórmula Indy e se destacar lá, tenho total certeza disso. O Lucas Securi, o ano dele já começou bem complicado, tá? Com a FROC, né? A Fórmula Regional Oceania, onde ele não mostrou um bom desempenho. Acho que só duas vezes terminou entre o top 10. E essa dificuldade dele tá se transmitindo para o USF 2000 também, tá? Então, infelizmente, ele não teve bons desempenhos, não teve bons qualis. Na corrida até conseguiu remar algumas poucas posições, mas ainda assim não o suficiente para que coloque ele como um destaque, né, brasileiro desse final de semana. O Nick Monteiro a mesma coisa, ele acabou até terminando uma corrida de top 10, se não me engano, terminou em oitavo na corrida 3 da USF Pro. É,
É um cara que, assim como o Nicolas Giafone, eu espero que o Nick Monteiro chegue na Fórmula Indy um dia, tá? Se ele tiver dinheiro para conseguir remar as categorias, porque tem muito piloto que às vezes rema as categorias e não tem dinheiro, né? Por exemplo, Kiko Porto, que teve muito destaque, né? Na segunda temporada dele da USF Pro, não conseguiu o dinheiro suficiente para correr esse ano na Indy Next, né? E por falar em Indy Next, temos o Caio Collet, que finalmente conseguiu seu primeiro pódio, saiu o pódio de Caio Collet nos Estados Unidos, terceiro lugar, liderou boa parte da prova, tá? Mas não tinha ritmo, segurou o máximo que ele pôde. Ele teve uma atitude defensiva muito boa por 10 voltas seguidas, onde ele adotava a mesma estratégia, tá? Não lembro se era o Abel ou era o Foster. O Foster chegava nele, mas no terceiro setor, que era o setor de curvas, né, mais técnicas, o Caio conseguia uma distância suficiente para no retão principal o Foster não conseguir passar ele. Foi assim até mais ou menos o finalzinho da corrida, onde ele acabou sofrendo a ultrapassagem tanto do Foster quanto do Ebel, se eu não me engano, e acabou terminando terceiro, mas saldo positivo, o Caio Collet é o melhor rookie no campeonato até então.